Qual o sentido da vida? Hoje eu quero te dar essa resposta. Talvez você já saiba que essa pergunta é, na verdade, uma das grandes questões da humanidade. Então você deve estar pensando, né? Quem que é esse carinha aí que diz ter a resposta para essa pergunta? Que arrogância é essa? Mas talvez você seja apenas uma daquelas pessoas que após uma determinada idade na vida, experiências acumuladas, você olhou ao redor e se perguntou: para que tudo isso? Por que tudo isso? Se você pertence ao primeiro grupo, você sabe muito bem que a humanidade já ofereceu diversos tipos de pretensas tentativas de resposta, mas nunca chegou a nenhuma conclusão definitiva. Se você pertence ao segundo grupo, você ao menos tem um pouco mais de esperança, eu acredito, que vai estar mais aberto a, quem sabe, ouvir uma resposta que realmente faça sentido na sua vida. Mesmo porque a ausência de sentido na vida é um dos maiores tormentos da humanidade e é o que justamente leva as pessoas a sofrerem a cada dia mais. O fato é que nesse vídeo eu não quero apenas passar o que eu acho sobre tudo isso, ou apenas o que os grandes pensadores pensaram sobre tudo isso, mas eu quero te oferecer o que o seu coração realmente deseja, uma resposta para a grande pergunta: qual o sentido da vida? Encontrar um sentido para a vida foi a primeira coisa que o homem passou a fazer quando se deu conta da sua própria existência. Desde esse tempo até hoje, se tem uma coisa que ninguém pode negar, é que a humanidade caminhou e se desenvolveu, ainda que a gente tenha uma diversidade incontável de abordagens para encarar a vida humana. Na verdade, não é preciso que todos os homens pensem da mesma forma para que o homem faça a sua história. É preciso apenas que o curso do tempo não seja detido. Simples assim. Para tentar resumir essas abordagens às quais eu me referi, a gente pode dizer, grosso modo, que a razão da nossa existência vai ser explicada de diversas formas. A ciência advoga ter a capacidade de revelar a verdade sobre o mundo, então ela fornece a sua explicação, do porquê existimos. A grande maioria das pessoas também acredita que as religiões são uma espécie de forma de se enxergar as coisas e, por uma questão de crença ou de fé inexplicável, se atribui então um sentido a esse grande universo. A arte explica, a ausência da arte também. É claro, eu não poderia esquecer da filosofia. Aliás, a filosofia ela coloca mais pontos de interrogação do que respostas. Afinal, o bom filósofo não é necessariamente aquele que encontra respostas para tudo, mas é aquele que sabe fazer as perguntas certas para as questões mais relevantes da humanidade. Mas você há de convir comigo que a gente pode até discutir do que é feito ou como funciona ou o que é a realidade. O homem sempre tentou entender isso, mas a grande conclusão que chegamos é que saber como a realidade de fato é praticamente impossível. Mas ao menos a gente pode tentar entender como o homem e a sua máquina cerebral consegue processar ou interpretar as coisas, ou em outras palavras, como podemos conhecer as coisas. Por outro lado, é evidente que a ideia do senso comum de que a verdade é relativa, ela não pode ser verdadeira, mesmo porque a realidade ela é uma só. O que pode ser diferente é a forma como enxergamos ela. A minha opinião pode ser diferente da sua, mas isso não me diz que a realidade das coisas são diferentes, apenas me diz que eu interpreto as coisas com base numa forma de pensar e talvez você enxerga tudo com outras cores. Mas e a realidade? E a verdade? Ela está lá, independente se podemos tateá-la ou não. Exatamente por isso que a única hipótese possível de saber a verdade e a realidade das coisas é se algo fora da nossa razão nos revelar. Você pode aceitar ou não essa revelação, mas deve necessariamente rejeitar qualquer formulação que tenha origem na razão humana. Sendo assim, a nossa única chance de entender por que de fato a gente existe é se por um acaso algo fora de nós for capaz de revelar sua intenção. Caso contrário, a única solução possível seria o nada absoluto. Aliás, essa é uma fé que você tem todo o direito de crer. Nesse caso, a vida realmente seria um completo absurdo. Nesse caso, a razão humana teria chegado ao seu clímax, já que acreditaria que não existe nada além do que o cérebro humano possa entender. Não existe nada além do que a ciência pode testar no seu laboratório. Se isso é verdade, aí sim o nada ele faz todo sentido. Por outro lado, você também pode olhar para a nossa história, a história da nossa humanidade,
e vê a única proposta, o único evento no qual algo que se dizia o próprio Criador falou com a gente face a face. Não apenas mandou dizer, mas quis se revelar e fez, face a face. A própria realidade, a verdade do universo quis se revelar. Essa é a única opção possível fora da nossa própria razão. Nesse caso, o próprio Criador revelou ter um propósito para criar o mundo, manifestar a sua própria grandiosidade. E assim criou seres inteligentes capazes de entender Ele, de amá-lo, e fez criaturas cujo grande propósito da vida seria viver para Ele. Um povo de mais de 2 milhões de pessoas foi testemunha pessoal dessa revelação, dessa voz, e nos deixou tudo isso por escrito, colocando um fim de vez por todas na ideia de um mundo mitológico ou de um universo sem propósito algum. O Criador que decidiu um dia falar com a gente e, muito mais do que isso, viver com a gente, andar com a gente, colocar todo o nosso egoísmo diante dos nossos olhos e dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Um Criador que decidiu revelar o verdadeiro sentido da nossa vida, viver para Ele e amá-lo mais do que todas as coisas. Talvez você possa pensar que isso é só uma questão de opinião e de mais um discurso religioso, mas talvez você possa baixar sua guarda e pensar na possibilidade de que a sua vida tem um propósito muito mais nobre do que viver para si mesmo, para os seus sonhos e para os seus desejos egoístas. Talvez você possa dizer: eu me rendo. Talvez, se essa verdade que eu estou lhe apresentando for a realidade do mundo, não há nada mais importante do que se render a ela. Por que você não conhece essa história mais a fundo hoje mesmo? Aceita esse desafio?